Brasil e Bolívia são dois países que têm um relacionamento histórico muito forte. Hoje, eu trago vocês para nós estudarmos uma parte desse relacionamento acontecido em 1867. Nós estamos falando do Tratado de Ayacucho. Ayacucho. Brasil e Bolívia assinam um tratado para definir essas fronteiras aqui de perto, do outro lado do Rio Madeira, aqui em Porto Velho, do outro lado do Rio Madeira, até próximo de Humaitá, pertencia à Bolívia. Então, nós precisávamos de um tratado para definir essas novas fronteiras. Alunos da mediação tecnológica, aperte o cinto, que nós vamos começar essa viagem histórica. Na tela para vocês, nós estamos na aula de 9.1. Falando de quê, professor? Falando do Tratado de Ayacucho. Limite do tratado, a navegação e comércio pelo Rio Madeira e Guaporé, o tratado, outros tratados entre Brasil e Bolívia. Aqui eu já apresento esse mapa para vocês, para a gente olhar que existe o Brasil. Vamos lá, dividir o Brasil em dois aqui neste momento. O Brasil colônia e o Brasil império. Império, ok? O Brasil colônia é um momento que o Brasil era colônia de Portugal. E o Brasil império, ele começa em 1822, com o quê, professor? Com o quê? Com a proclamação da independência do Brasil. Dia 7 de setembro, nós temos aí a proclamação da independência do Brasil, certo? Então, já entendemos que existiu o Brasil colônia e o Brasil império. Hoje nós vivemos uma terceira fase do Brasil. Qual é a fase que nós vivemos hoje? Hoje nós vivemos o Brasil república, que iniciou em 1889, ok? Mas isso a gente vai ver para frente. O que é que eu quero que vocês observem? Durante o Brasil Império, o Brasil só era essa parte aqui, que definia o Tratado de Tordesilhas. O Brasil tinha um limite. Esse outro lado pertencia à Espanha, certo? A Espanha. Vamos apagar de novo aqui para a gente entender. Então, esse lado era de Portugal e esse outro lado era da Espanha, certo? Isso vai perdurar até 1750, quando em 1750 nós tivemos a assinatura do Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, em 1750, ok? E ficou em 1750 o Tratado de Madrid, Só que essa região do Rio Madeira, até próximo de Humaitá, pelo Tratado de Madrid, pertencia... peraí, professor. Pertencia a Portugal e Espanha. Vamos lá. Em 1822, o Brasil vira império. O Brasil fica independente, certo? Ok, estão acompanhando? E aí, essa região, quando o Brasil era império, pertencia à Bolívia, porque a Bolívia também já era um país independente. Essas terras não eram mais nem da Espanha e nem de Portugal. Era do Brasil e da Bolívia. Foi necessário, para definir a navegação pelo Rio Madeira, porque aqui é o Rio Madeira, essa região aqui é o Rio Madeira, essa região daqui é o Rio Madeira, passava o Rio Madeira, Mamoré, Guaporé, pegando aqui. Para ser definido essa área dessa região, foi necessária a assinatura de um novo tratado. E é este tratado que eu vou trabalhar hoje com vocês, tá bom? Que é o Tratado de Ayacucho. Até o século XIX, tornou-se como limite estabelecido pelos acordos intitulado o Tratado de Madrid, e o Tratado de Madrid depois ele vai ser substituído pelo Tratado de
Santo Ildefonso. O Tratado de Madrid de 1750 e o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, ok? A fronteira do Brasil com a Bolívia correria do ponto médio do Rio Madeira, próximo ao local onde hoje é a cidade de Humaitá, minha cidade natal. A gente até brinca dizendo que Humaitá se chama Humaitá of America, que é uma cidade internacional. Olha aí Humaitá. Gente, Humaitá tem essa orla que é muito bacana, gente. Ir para essa orla, olhar o rio, ficar observando o rio. Aqui é a Igreja da Matriz, que é voltada para o Rio Madeira. O Humaitá todo, ele é voltado para o Rio Madeira. Ele olha para o Rio Madeira. É diferente de Porto Velho, que virou de costas para o Rio Madeira. O Humaitá tem esse olhar para o Rio Madeira. Ele é uma cidade que ele tem orgulho de ser uma cidade ribeirinha. Tá? Eu moro em Humaitá bem aqui, ó. A casa da minha mãe, lá em Humaitá, próximo do estádio. Desce o Rio Madeira até Humaitá. Todo o lado esquerdo do Rio Madeira pertencia à Bolívia. Incluía parte do Amazonas e de todo o atual Acre. Então, até próximo de Humaitá aqui, vamos dar um limite mais ou menos aqui, toda essa região aqui pertencia à Bolívia. A Bolívia. Toda essa margem esquerda. E Humaitá é a única cidade que fica à margem esquerda do Rio Madeira. Então, pertencia à Bolívia. Era necessário a assinatura de outro tratado. Por essa época, ainda não havia sido descoberto a nascente do rio Javari. Não se sabia, à vista disso, onde deveria situar-se a linha de fronteira. Era uma região praticamente despovoada em ambos os países, tanto no Brasil quanto na Bolívia. Mas tudo começa a mudar com o aumento dos interesses internacionais pelo látex a partir do meado do século XIX. Então, vem aqui comigo. Meados do século XIX. Na aula passada, o professor trouxe até uma lamparina, uma poronga, para vocês conhecerem a poronga. Nós falávamos que as descobertas científicas, elas modificaram o jeito de olhar para a Amazônia. Por quê? Com o processo de vulcanização, a economia amazônica vai se transformar completamente. Por quê? A partir do processo de vulcanização, nós teremos aqui na Amazônia, nós teremos uma nova concepção de economia. A borracha se torna o principal produto. E o Rio Madeira, a navegação do Rio Madeira, era dominado pela Bolívia. Era a Bolívia que dominava a navegação do Rio Madeira. Só que tem um porém também. 1864, nós vamos ver uma guerra acontecendo entre o Brasil, o Paraguai, Uruguai e Argentina. O Brasil se junta com o Uruguai e com a Argentina e formam a Tríplice Aliança e vão brigar contra o Paraguai. Essa guerra, que nós vamos chamar ela de Guerra do Paraguai, vai ter um país estratégico que não era nem do lado nem do outro. Sabe de quem eu estou falando? Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando da Bolívia. E a Bolívia fazia fronteira com a região do Mato Grosso, em grande extensão no Brasil. Se a Bolívia entrasse ao lado do Paraguai, na guerra do Brasil contra o Paraguai, isso poderia causar sérios problemas para o Brasil. E o presidente boliviano vinha conversando com Solano Lopes, que era o líder paraguaio. O Brasil, antes que a Bolívia assinasse um tratado com o Paraguai, o Brasil se adianta e assina com a Bolívia, 64,
65, 66, 67. 3 anos depois que a guerra começou, o Brasil assina com a Bolívia um tratado de amizade, comércio e navegação chamado Tratado de Ayacucho. Com o Tratado de Ayacucho, que a nossa aula de hoje está estudando, toda essa região do outro lado do Rio Madeira, até próximo de Humaitá, passam a pertencer ao Brasil. E da ponta do Abunã para cima, passam a pertencer à Bolívia. Até hoje aqui é assim. Só que aquela região do Acre, que depois nós vamos ver no outro tratado que nós vamos estudar, aquela região do Acre, pelo Tratado de Ayacucho, pertencia à Bolívia. É por isso que vai ter uma guerra lá posteriormente. Mas vamos estudar aqui o tratado na tela. O Rio Madeira, como é que está o processo de navegação? Quem navega pelo Rio Madeira, a navegação pelo Rio Madeira, ela se dá basicamente com os bolivianos. Por quê? Porque os bolivianos estão aqui, desse lado aqui, a Bolívia. Eles estão fazendo fronteira com o Brasil, com Guaporé, com Mamoré, com Rio Beni e com Madeira. Só para vocês terem uma ideia. Aqui o Acre, aqui Madre de Deus, Rio Beni, aqui formando Rio Madeira. Então, toda essa região aqui era a Bolívia que dominava o processo de navegação. Lá na aula 2, nós trabalhamos essa questão da navegação. E conforme nós vimos lá na aula 2, foi feito um convite para Irineu Evangelista de Souza, que era o Barão de Mauá, a quem foi concedido o monopólio através da Lei 10.037 da navegação do Rio Amazonas, a Empresa Nacional de Companhia de Navegação e Transporte da Amazônia, que iniciou as suas atividades em 1852. E em apenas 4 anos, a receita da companhia triplicou, a frota foi ampliada para 10 navios. 10 navios estão navegando pelo rio Amazonas. E quem era que dominava essa navegação? Quem era que dominava essa navegação? Era ele, o maior empresário brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza. E esse empresário brasileiro, ele vai dominar o processo de navegação do Rio Amazonas. Começa a dominar. É claro que essa concessão dele aí, olha aqui no texto aqui, 1852, essa concessão de transporte é passado para ele, nós vamos perceber que os ingleses começam também um processo de navegação. Chega aqui, próximo da cidade de Humaitá, numa região chamada Crato, que era um entreposto comercial, vão chegar os primeiros navios a vapor. E eles iam até o Crato, por quê? Porque antes do Tratado de Ayacucho, a Bolívia ia até aquela região. De lá, eram desembarcados do navio e vinham em canoas, a remo. Indígenas eram utilizados quase como escravizados. Eu digo quase porque a escravidão tinha acabado, mas eles utilizavam assim mesmo. Esses indígenas eram utilizados para serem remeiros, para remar para esses empreendimentos. E o braço que remava nesses rios era dos povos originários. Irineu Evangelista de Souza, então, ele começa a introduzir, é ele que introduz o trem a vapor, é ele que introduz o navio a vapor, é ele que começa um processo de navegação
pela Amazônia. Ele era para ser o cara mais rico, depois ele vai quebrar. A empresa dele quebra devido à Guerra do Paraguai. Também. E devido à crise do Segundo Reinado. Na tela para vocês. Olha aí, o Barão de Mauá. Sou o mais rico do Brasil. A borracha, que era o nosso principal produto da Amazônia, ela começa a aumentar sua demanda. E a lei de monopólio que foi dada à companhia do Irineu Evangelista de Souza, do Barão de Mauá, ela foi quebrada. O governo federal, o governo imperial quebra esse monopólio. Diz, não vou deixar com o Irineu Evangelista de Souza, não. Então, os rios da Amazônia, eles vão ser abertos às navegações estrangeiras em 1866. Permitindo-se a introdução de outras companhias, como a Companhia Fluvial Paraense e a Companhia Fluvial do Alto Amazonas. E aí nós temos outras frotas particulares adentrando, porque agora não existia mais monopólio. Professor, o que é monopólio? O governo, às vezes, ele dá concessão a uma empresa. Vamos supor, nós temos várias empresas de transporte rodoviário, não temos aqui? Não tem várias empresas de transporte rodoviário dentro do estado de Rondônia? Mas monopólio de determinada linha, só quem pode fazer é uma empresa. Ela detém o monopólio daquela linha. Outra empresa não pode chegar lá e fazer o transporte daquela linha, porque aquela empresa possui um monopólio. A navegação era a mesma coisa, o processo de navegação. Então era complexo nós olharmos esse processo de navegação sobre o rio Madeira, sobre o rio Amazonas. Ok? Só para vocês entenderem, dando o exemplo atual, do que era um monopólio feito naquele momento. Volta aí na tela para vocês, que é a nossa aula sobre o Tratado de Ayacucho. Professor, tem um aluno que fala, professor, nunca tinha ouvido falar desse Tratado de Ayacucho. É por isso que vocês estão estudando história de Rondônia comigo. Então, olha aí, essa navegação a vapor, ela vai expandir a rede de transporte e de comunicação internacional. Mais ágil entre produtores de mercado e consumidores mediante o transporte mais rápido de produto extraído. Então, pessoal, navegação a vapor era o que tinha de mais moderno para aquele momento. E ela expande esse transporte e comunicação da região. Era uma relação muito forte entre os rios. Eu quero lembrar a vocês que rios eram estradas naquele momento. Rio eram estradas, eram caminhos de estradas. Então, nós vamos estar percebendo isso daí dentro desse contexto. Rios eram estradas. No final do século XIX e a primeira metade do século XX, todos os principais rios de Rondônia eram utilizados para navegação. Neste período, os rios davam acesso a diversos seringais existentes na região, principalmente seringais que ficavam no Rio Madeira, Mamoré e Guaporé. Rio Guaporé tinha fortes seringais e Rio Madeira, fortes seringais. O Rio Mamoré, a grande parte dele fica dentro da Bolívia. Então é por isso que são esses dois principais rios que nós vamos ter a navegação sendo intensificada nos seringais. Tanto produção de borracha da Bolívia quanto do Brasil. Só que existia um trecho encachoeirado entre Guajará-Mirim e Porto Velho. Só que aqui
Nós vamos dizer o que vai ser feito. Olha aqui o primeiro navio a vir navegar aqui no Rio Madeira. Olha aqui, o primeiro navio. Navio Guajará, nome dele. Navegando aqui no Rio Madeira, chegando aqui. Rio Guajará, ele chega primeiro ali ao Crato, próximo de Humaitá, depois ele começa um processo de navegação. O professor Dante Ribeiro da Fonseca, ele tem uma pesquisa muito legal sobre a navegação do Rio Madeira, uns artigos muito legais. Se você pegar aqui esses endereços aqui, eletrônico, que tem embaixo dessa fotografia, você vai ter acesso a esse artigo do professor Dante. Tá? Eu vou passar alguns materiais complementares que tem esses artigos do professor Dante. Quando vocês acessarem, vocês vão ver lá que ele tem uma coluna no site, não vou fazer propaganda aqui do site, mas está lá no material complementar, e aí vocês vão ter acesso a outros artigos do professor Dante de História Regional, maravilhosos para quem está estudando para concurso, para quem está estudando para o Enem, porque os últimos Enems, questões de Rondônia, caíram no Enem. Caiu uma questão do professor Ricardo Gilson, caiu no Enem uma questão sobre o Hospital da Candelária. A gente nunca se sabe quando o Enem vai colocar uma outra questão de história de Rondônia. Na tela aí para vocês. Nas propostas iniciais para estabelecimento da navegação regular a vapor do Rio Madeira, o ponto final da navegação sempre foi a localidade do Crato, como eu falei para vocês. Para quem subia, seria Santo Antônio do Alto Madeira. Era a primeira cachoeira do Rio Madeira, onde terminava exatamente a livre navegação. Por quê? Porque de Santo Antônio do Rio Madeira ainda não existia Porto Velho, tá, gente? De Santo Antônio até a última cachoeira, que é a cachoeira de Guajará Mirim, o trecho não era navegável, não era possível navegar naquele trecho. E aí, em 1858, a embarcação a vapor denominada Guajará navegou até o Crato, conforme nos informa o presidente da província do Amazonas. Francisco José Furtado era o presidente da província do Amazonas. O Amazonas ainda não era estado, era uma província criada em 1850, e em 1858 nós já temos navegação aqui. Em seu relatório de 1859, foi o primeiro navio a vapor a subir o Rio Madeira até aquela localidade. Nós estamos falando do Crato. O navio Guajará. Seria esse daqui o navio Guajará? Aquele outro que eu mostrei para vocês? O professor Dante coloca esse desenho aí do que seria o navio Guajará. A gente não tinha fotografia da época, né? Então tínhamos o desenho aqui. Olha aqui, ó. Aqui está o endereço onde está a matéria completa para vocês, de onde eu tirei essa aula também, parte dessa aula. Sou muito admirador do professor Dante, foi meu professor na Universidade Federal de Rondônia. Em 1872, a companhia inglesa Amazon Steam Navigation adquiriu o patrimônio e os encargos contratuais havido pela Companhia de Navegação do Comércio do Amazonas, e com o governo foi autorizada por este a operar o Império do Brasil. Mas quais tratados e limites de navegação existiam entre o Brasil e a Bolívia? Quais tratados? Agora vamos entrar dentro desse tratado, o Tratado de Ayacucho.
Vamos adentrar. Em 1867 foi assinado o Tratado de Amizade, Limites e Navegações e Comércio, conhecido também como Tratado de Ayacucho, ou Tratado Munhoz Neto. Por que, professor, também ele é chamado de Tratado Munhoz Neto? Porque os ministros que vão participar da assinatura desse tratado é o Mariano Donato de Munhoz, que era ministro da Bolívia, e o Felipe Lopes Neto, que era o enviado extraordinário do Brasil. Então, o Brasil que estava propondo esse tratado. E aí nós temos a assinatura desse tratado em 1867. Eu quero lembrar a vocês que a Guerra do Paraguai ela vai de 1864 até 1870. A Guerra do Paraguai. Paraguai. Então, nós temos a Guerra do Paraguai nesse período e no meio da Guerra do Paraguai é assinado um tratado entre o Brasil e a Bolívia. Olha aí. Novamente agora, um mapa para vocês. Então, nesse mapa dá para a gente observar esses tratados. Primeiro o Tratado de Tordesilhas, que existia. Depois, o Tratado de Madrid, que ele vem aqui, ó. Aí nós temos, depois, o Tratado de Santo Ildefonso, definindo questões do Sul. E temos outros tratados assinados entre o Brasil e a Bolívia. Eu quero que vocês observem daqui, ó. Tá vendo o Acre? O Acre ainda não é do Brasil. O Tratado de Ayacucho não coloca o Acre dentro do Brasil. O Acre só se torna do Brasil posteriormente com um novo tratado que nós vamos ver lá na frente, que vai ser o Tratado de Petrópolis, que vai ser assinado lá no século XX, em 1903. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Volta aí na tela. A região do Alto Madeira, apesar de ser naquela época povoada predominantemente pelos bolivianos, que eu falo para vocês, gente, quem dominava o Alto Madeira era a Bolívia. A Bolívia era detentora da colonização aqui do Madeira, que se dedicava à exploração da goma elástica, passou por força do Tratado de 1867 a pertencer ao Brasil. Dos 30 artigos que contém o Tratado de Ayacucho, tem 30 artigos esse tratado. Declara paz, ou seja, ninguém vai entrar em guerra contra o outro. Bolívia, você não vai entrar do lado paraguaio. Brasil, você não vai invadir a Bolívia, ou seja, você tem paz com a Bolívia. Paz. Não estão em guerra. 5 artigos tratam sobre os limites. Onde é o limite sul, onde é o limite norte, onde é o limite... Cada ponto de limite entre Brasil e a Bolívia. 8 visam sob extradição. Se cometer crime aqui em tal canto, eu vou extraditar para a Bolívia, eu vou extraditar para o Brasil. Até hoje o Brasil e a Bolívia ele tem acordo de extradição. E 16 trata sobre o comércio e navegação. Qual era a bandeira que eu poderia comercializar, qual era o imposto que deveria pagar, etc. Olha aí, ó. Tratado de Ayacucho. Daí era um mapa do Tratado de Ayacucho. Então, aqui no Tratado de Ayacucho, desceu a fronteira para cá. A fronteira entre o Brasil e a Bolívia, ele ia mais ou menos até aqui. Agora ele vai recuar. Ele vai recuar até o rio Abunã. Vai recuar aqui. Olha aqui o rio Aquiri, que o povo leu como rio Acre. E o nome virou Acre.
Esses 16 artigos evidenciam também os temores e cuidados do governo imperial com a relação à liberdade de navegação boliviana no Rio Madeira, porque os bolivianos, eles eram muito próximos dos Estados Unidos da América, e eles queriam permitir que os Estados Unidos navegassem no Rio Madeira, que até trouxesse para cá os seus ex-escravizados que tinham sido alforriados. Nos artigos 6º e 7º, declarava-se isenção de imposto nos rios que passaram pela nova fronteira e desembocam no Oceano Atlântico. Tudo, o privilégio é apenas para os navios de bandeira ou brasileira ou boliviana. Então, os navios não iriam pagar imposto. Navio estrangeiro pagaria imposto, mas navios brasileiros não pagariam imposto. A busca pela borracha fez gerar novos conflitos, visto que uma grande leva de retirantes nordestinos, retirantes brasileiros que fugiam da seca, foram instalados no rio Purus, no Acre, ocasionando o povoamento da região, bem como a instalação de várias benfeitorias. Cá comigo. A corrida da borracha, ela existe em toda a Amazônia. Existiam brasileiros entrando no Rio Madeira, existiam brasileiros entrando no Rio Guaporé, passando aqui pelo Rio Madeira. Aqui ao lado, paralelamente ao Rio Madeira, existe um outro rio, o Rio Purus, fica em torno de 150 quilômetros daqui. E o Rio Purus também atrai seringueiros, e principalmente seringueiros nordestinos que estavam migrando para a Amazônia. Com o apoio da capitania do Amazonas, esses seringalistas e seringueiros vão começar a ocupar o Rio Purus. E o Rio Purus dava até o Rio Aquiri. Rio Aquiri, que em cartas escritas para a capital não se lia Rio Aquiri, se lia Rio Acre. E o nome passou a ser chamado de Acre. E brasileiros começam a ocupar aquela região, até que essa ocupação vai levar a um conflito. Por 3 vezes, o Acre se declarou uma república independente. Ou seja, o Acre era um país independente. Vocês sabiam disso? Não? Então, segue as nossas aulas, na tela aí para vocês. É por isso que o professor Beto está aqui com vocês, ó. Tá vendo aí? Essa região aqui pertencia à Bolívia. Estava em litígio. Em 1898, ocorreu a confirmação da Comissão Demarcadora de Limites, que é a região do Aquiri, ou Acre, ocupada por brasileiros, principalmente imigrantes nordestinos, pertencia à Bolívia. Pertencia à Bolívia. Então, essa região pertencia à Bolívia. Então, nós temos aqui o Rio Madeira e nós temos aqui o Rio Purus, paralelo ao Rio Madeira. Não, o Rio Purus passa mais aqui. E essa região que estava sendo discutida pertencia à Bolívia. Na tentativa de resgatar sua soberania, o governo boliviano, em 1898, criou um posto alfandegário na região, o que desencadeou uma série de conflitos entre o governo boliviano e os seringueiros brasileiros. O que é um posto alfandegário? O governo boliviano começou a cobrar imposto dos brasileiros que estavam extraindo a borracha naquela região. Com o apoio do governo do Pará e do Amazonas, e financiado pelos seringalista brasileiro, o gaúcho Plácido de Castro lidera uma rebelião em agosto de 1902, que ficou conhecida como Revolta do Acre, ou Revolução Acreana. Então, no dia 17 de novembro de 1903,
O Brasil vai intervir nesse conflito para que não haja uma guerra mais aprofundada com a Bolívia. Então, o Brasil, em 1903, assina com a Bolívia um novo tratado para substituir o Tratado de Ayacucho. O Brasil assina o Tratado de Petrópolis. E por esse tratado, a área do atual estado do Acre foi anexada ao território brasileiro mediante. Olha o que o Brasil teve que fazer para pegar o Acre. O Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas, que era uma moeda inglesa, e o Brasil teve que se comprometer em construir uma ferrovia que a Bolívia não havia conseguido construir. O Brasil se comprometeu em construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ligava, vencia o trecho encachoeirado entre a cidade de Porto Velho e Guajará-Mirim. A partir desse tratado, a partir do Tratado de Petrópolis de 1903, o Brasil seria agora o responsável para construir para a Bolívia essa estrada de ferro. Ainda tinha uma ponte para ser construída que só agora foi dada a ordem de serviço dessa ponte. Agora, no governo Lula, que se deu uma ordem de serviço para a construção da ponte que vai ligar Guajará-Mirim à Bolívia, mas que já era um compromisso desse Tratado de Petrópolis de 1903. Olha o tanto que demorou a ponte sair. Pessoal, para melhor conhecimento de vocês sobre o Tratado de Ayacucho, para vocês se aprofundarem neste conhecimento, eu trouxe um texto para vocês que fala sobre o Tratado de Ayacucho. Tá? Vocês leem com material complementar. E a nossa aula se encerra por aqui. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês para que nós possamos fazer a revisão e atividade da nossa aula. Mas agora, História de Rondônia traz para você um conhecimento mais profundo do estado onde nós moramos. Até a próxima aula.